5 dias antes de partir deste mundo, aos apenas 15 anos, Carlo Acutis olhou nos olhos de sua mãe e compartilhou palavras que ecoariam pela eternidade. O adolescente italiano, que logo seria reconhecido pela Igreja como o primeiro santo millennial, revelou com uma certeza inabalável algo que vira sobre o céu, uma verdade tão profunda e luminosa que transformaria para sempre o coração de Antônia Salzano. Esta é a história real de um menino extraordinário que amava programação de computadores tanto quanto a Eucaristia, que escolheu tênis surrados em vez de marcas caras e que nos últimos momentos de sua vida terrena abriu uma janela para a eternidade. O que ele disse naqueles dias finais desafiaria a compreensão humana do sagrado e provaria que mesmo diante da morte, a fé pode brilhar com uma intensidade capaz de iluminar gerações. Antes de começarmos esta jornada emocionante, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora como esta. E nos comentários conte-me, de onde você está nos assistindo? Sua participação é muito importante para nós. O relógio marcava 3 da manhã quando Antônia Salzano acordou sobressaltada. Não havia sido um pesadelo. Na verdade, ela não conseguia lembrar se estava sonhando. Era apenas uma sensação, um peso no peito, como se o coração soubesse de algo que a mente ainda se recusava a aceitar. Pela fresta da porta, ela podia ver a luz suave do abajur no quarto de Carlo, ainda acesa. Seu filho, aos 15 anos, havia adquirido o hábito de estudar até tarde, pesquisando milagres eucarísticos em seu computador, criando apresentações elaboradas que ele dizia serem autoestradas para o céu. Mas naquela madrugada de outubro de 2006, havia algo diferente no ar do apartamento em Milão. Algo que Antônia não conseguia nomear, mas que fazia suas mãos tremerem enquanto ela se levantava da cama e caminhava silenciosamente pelo corredor. Quando empurrou devagar a porta do quarto de Carlo, encontrou-o sentado na beirada da cama, o rosto iluminado não apenas pela luz artificial, mas por algo mais. Um brilho nos olhos que ela nunca havia visto antes, nem mesmo nos momentos de maior alegria do filho. "Mãe", ele disse suavemente, como se estivesse esperando por ela, "eu preciso te contar algo." Antônia sentou-se ao lado dele, sentindo o colchão afundar sob seu peso. Carlo estava mais magro. A leucemia havia chegado de forma abrupta e cruel, transformando o menino vibrante que corria pelas ruas de Milão em uma versão frágil de si mesmo em questão de semanas. Mas seus olhos permaneciam profundos como poços de luz. "O que foi, tesouro?" ela perguntou, alisando os cabelos escuros do filho com uma ternura que só uma mãe conhece. Carlo pegou a mão dela, e Antônia se surpreendeu com o calor que ainda emanava daqueles dedos delicados. "Eu vi, mãe, eu vi o céu." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Antônia sentiu um nó na garganta, incerta se deveria responder como mãe ou como a mulher de fé que Carlo havia ajudado a se tornar, porque havia uma ironia profunda naquela relação. Ela, que o trouxera ao mundo, tinha sido por ele trazida à verdadeira vida espiritual. Antes de Carlo nascer, Antônia era católica apenas no nome, cumprindo rituais vazios que não tocavam seu coração. Mas aquele menino, desde os 7 anos, havia insistido em ir à missa diária, em rezar o rosário, em passar horas diante do Santíssimo Sacramento. "Como assim, Carlo? Foi um sonho?" ela perguntou, sua voz mal conseguindo disfarçar o tremor. Ele balançou a cabeça, um sorriso suave brotando em seus lábios pálidos. "Não foi um sonho, mãe. Foi mais real do que esta conversa que estamos tendo agora. Sabe quando você olha para a tela do computador e vê as imagens brilhantes, mas sabe que são apenas pixels, pontos de luz organizados? Este mundo é assim, mas o céu..." Ele pausou, procurando palavras que pudessem conter o incontível. "O céu é a realidade completa, a imagem perfeita, a fonte de toda a luz." Antônia sentiu lágrimas queimarem seus olhos.
Ela havia lido sobre santos que tinham visões, sobre místicos que eram arrebatados em êxtase, mas nunca imaginou que seu próprio filho, o menino que ela amamentara, que ensinara a dar os primeiros passos, pudesse ser tocado de tal maneira pelo divino. E o que você viu lá, meu amor? Carlo fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo a experiência. Quando os abriu novamente, havia uma certeza inabalável em sua expressão. Vi que cada pessoa que escolhe amar verdadeiramente, que escolhe Cristo, torna-se como um sol. Não apenas recebe luz, mãe, mas se transforma em luz. E todos esses sóis juntos formam uma sinfonia de brilho que é indescritível. Ele apertou a mão dela com mais força. Mas sabe o que mais me impressionou? Vi que o céu não está apenas esperando por nós depois que morremos. Ele está acontecendo agora, simultaneamente. Cada vez que alguém escolhe o bem, cada vez que perdoa, cada vez que ama de verdade, cria-se uma ponte entre este mundo e aquele. São como filamentos de luz que conectam as duas realidades. Carlo, Antônia começou, mas ele continuou. As palavras fluindo dele como um rio que finalmente encontrou seu caminho para o mar. Lembra quando eu te dizia que a Eucaristia é uma autoestrada para o céu? Eu vi isso, mãe. Vi que quando recebemos a comunhão, não é apenas um símbolo ou uma memória. É um portal real, um momento em que o céu e a terra se tocam, se fundem. Cristo não está apenas presente na hóstia. Ele está criando um buraco de minhoca no tecido da realidade, conectando nosso pequeno mundo temporal à eternidade. Antônia não era tola. Conhecia seu filho, sabia de sua inteligência brilhante, de como ele havia se tornado um programador autodidata, criando websites antes de completar 10 anos. Parte dela queria racionalizar tudo isso como delírio causado pela febre, pelos medicamentos, pela doença que consumia seu corpo jovem. Mas outra parte, a parte que Carlo havia despertado nela ao longo dos anos, reconhecia a verdade quando a ouvia. Estou assustada, Carlo, ela admitiu, permitindo que as lágrimas finalmente rolassem por seu rosto. Você está falando como se eu estivesse me preparando para partir. Ele completou gentilmente. Eu estou, mãe, e está tudo bem. Mais do que bem, está perfeito. Antônia soluçou, o som rasgando a quietude da noite. Carlo a puxou para um abraço e, apesar de sua fragilidade física, havia uma força nele que a surpreendeu. Ele cheirava a hospital e medicamentos, mas também a algo mais. Era como se o próprio ar ao redor dele tivesse mudado de qualidade, tornando-se mais denso, mais carregado de significado. Escuta, mãe, ele disse, afastando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Eu tenho 5 dias. 5 dias neste corpo, nesta forma, e nesses 5 dias preciso te contar tudo o que vi, tudo o que aprendi, para que você possa compartilhar com outros. 5 dias? Como você pode saber? Mas a pergunta morreu em seus lábios quando ela viu a certeza absoluta no rosto dele. Eu sei. Foi tudo o que ele disse. Nas noites que se seguiram, Antônia mal dormiu. Ela passava horas ao lado de Carlo, ouvindo-o falar com uma eloquência que ia além de seus 15 anos, além de qualquer educação terrena. Ele descrevia o céu não como um lugar vago de nuvens e harpas, mas como uma realidade vibrante, dinâmica, mais concreta do que qualquer coisa que ela já havia experimentado. Sabe o que é mais engraçado, mãe? Ele disse na segunda noite, um sorriso brincando em seus lábios. As pessoas pensam no céu como algo chato, como se fôssemos passar a eternidade sentados em círculo cantando hinos. Mas é exatamente o oposto. O céu é aventura pura, descoberta infinita. Imagina explorar os mistérios de Deus por toda a eternidade e a cada momento descobrir algo novo, algo que te deixa ainda mais maravilhado do que o momento anterior. É como programação? Antônia perguntou, tentando entender através das metáforas que Carlos sempre usava. Seus olhos brilharam.
Exatamente. É como quando você está codificando e de repente entende um algoritmo complexo. E aquele momento de clareza é tão intenso que você sente um arrepio. Mas multiplica isso por infinito. E a cada segundo você tem essa revelação. E nunca se torna menos emocionante. Nunca se torna rotina. Na terceira noite, Carlo falou sobre as pessoas que vira. A vovó estava lá, ele disse, referindo-se à avó que falecera anos antes. Mas ela não estava velha, mãe. Ela era atemporal. Tinha a sabedoria de todos os seus anos vividos, mas também a vitalidade da juventude eterna. E ela estava tão feliz. Ela me disse para te contar que ela está orgulhosa de você, de como você mudou, de como você abriu seu coração para Cristo. Antônia chorou copiosamente aquela noite, não de tristeza, mas de uma mistura complexa de alegria, saudade e admiração. Como era possível que seu filho, tão jovem, pudesse carregar tanta sabedoria? Como ele poderia estar tão em paz com sua própria morte iminente? Não tenho medo, mãe, ele disse, lendo seus pensamentos como sempre fazia. Como eu poderia ter medo quando sei o que está me esperando? Seria como ter medo de ganhar na loteria, de receber o maior presente que alguém poderia imaginar. Na quarta noite, Carlo estava visivelmente mais fraco. Seu corpo estava cedendo, mas seus olhos permaneciam brilhantes, alertas. Mãe, ele disse, sua voz mais suave agora, preciso te contar a coisa mais importante. Antônia aproximou-se, segurando a mão dele entre as suas. O que é, meu amor? No céu, eu vi que cada um de nós tem uma missão única, um papel que só nós podemos desempenhar na grande sinfonia de Deus. E minha missão não termina quando eu partir deste corpo. Na verdade, ela está apenas começando. Como assim? Carlo respirou fundo, juntando forças. Deus me mostrou que eu serei como uma ponte, mãe. Uma ponte entre os jovens do mundo moderno e o céu. Tantos da minha geração estão perdidos, afogados em tecnologia vazia, em busca de sentido nos lugares errados. Eles precisam saber que é possível ser moderno e santo, ser digital e espiritual, amar videogames e também amar a Eucaristia. E você fará isso? De lá? Ele sorriu. Você já ouviu falar dos santos como intercessores, certo? Eles oram por nós, nos ajudam. Mas, mãe, é muito mais do que isso. É como se cada santo fosse um canal especializado, uma frequência específica através da qual a graça de Deus flui. E minha frequência será sintonizada com os jovens, com os programadores, com os gamers, com todos aqueles que o mundo considera distantes de Deus. Você será canonizado? Antônia perguntou, a ideia parecendo absurda e perfeitamente natural ao mesmo tempo. Isso não importa, Carlo disse com um dar de ombros. O que importa é a missão. Mas sim, eu vi que a igreja reconhecerá isso eventualmente. Não por causa de mim, mas para dar esperança aos outros. Para mostrar que a santidade não é para pessoas especiais em tempos antigos. É para todos, agora mesmo, no século XXI. Na quinta noite, a última noite completa que passariam juntos, Carlo estava muito fraco para sentar. Antônia deitou-se ao lado dele na cama de hospital que haviam montado em seu quarto. A luz do abajur criava sombras suaves nas paredes e, através da janela, eles podiam ver as estrelas de Milão, fracas, mas persistentes contra a poluição luminosa da cidade. Mãe, Carlo sussurrou, amanhã será o dia. Ela não perguntou como ele sabia. Já havia aprendido a confiar na certeza dele. Não quero te deixar ir, ela admitiu, sua voz quebrando. Você não está me deixando ir, ele disse suavemente. Você está me libertando para fazer o trabalho que Deus preparou para mim. E nós nunca estaremos realmente separados. O amor não conhece distância, mãe, nem mesmo a distância entre a vida e a morte. O que eu farei sem você? Carlo virou a cabeça no travesseiro para olhá-la diretamente. Você viverá, mãe. Viverá plenamente, com propósito. Você contará minha história, não porque sou seu filho, mas porque é uma história que precisa ser contada. Você ajudará outros a entenderem que a vida é curta, mas o amor é eterno.
que cada momento importa, que devemos estar sempre em direção ao céu. Ele pausou, reunindo suas últimas reservas de energia. E você vai se lembrar do que eu te disse, certo? A frase mais importante? Qual frase? Antônia perguntou confusa. Carlo havia dito tantas coisas profundas naqueles 5 dias. Com um esforço visível, Carlo pegou a mão dela novamente. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Não seja uma fotocópia, mãe, ele continuou. Cada palavra uma pérola de sabedoria. Não deixe que o mundo te amolde às suas expectativas. Você foi criada única, com uma missão única, com uma capacidade única de amar. Preserve isso, proteja isso e ajude outros a preservarem sua própria singularidade em Cristo. Mas o que isso significa para mim, Carlo? O que devo fazer? Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava salas inteiras. Você já sabe, mãe. No fundo do seu coração, você sempre soube. Você vai levar minha mensagem ao mundo. Vai mostrar às pessoas que juventude e santidade podem andar juntas. Que tecnologia e fé não são inimigas. Que o céu não é um conceito abstrato, mas uma realidade concreta para a qual devemos todos estar direcionados. Estou com tanto medo, Antônia confessou. O medo é natural, Carlo disse. Mas lembra, o medo é apenas a ausência de fé. E fé não é a certeza de que tudo ficará bem do jeito que queremos. Fé é a certeza de que tudo ficará bem do jeito que Deus quer. E o jeito de Deus é sempre melhor do que poderíamos imaginar. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, mãe e filho, conectados por um amor que transcendia a biologia, que tocava o eterno. Antônia podia ouvir a respiração de Carlo ficando mais superficial, mais espaçada. Sabia que o tempo estava se esgotando. Carlo, ela finalmente disse, você tem medo? Mesmo sabendo tudo que você sabe? Mesmo tendo visto o que viu? Ele pensou por um momento antes de responder. Sabe quando você está prestes a embarcar em uma viagem incrível, tipo ir para um lugar que você sempre sonhou visitar? Você fica nervoso, ansioso, mas não é um medo ruim, é uma antecipação misturada com admiração. É assim que me sinto. Estou nervoso porque é o desconhecido, mas estou mais animado do que assustado. Desejo que eu pudesse ter a sua fé, Antônia disse. Você tem, mãe. Você só precisa reconhecê-la. Cada vez que você reza, cada vez que recebe a Eucaristia, cada vez que escolhe amor em vez de medo, você está exercitando sua fé. E essa fé crescerá. Quando eu partir, você vai sentir minha presença de maneiras que nunca imaginou serem possíveis. E isso fortalecerá sua fé ainda mais. A noite avançou e em algum momento ambos adormeceram. Mãe e filho entrelaçados em um abraço que parecia querer deter o tempo. Antônia sonhou com luz, uma luz tão brilhante e pura que não feria os olhos, mas os confortava. E naquela luz ela via Carlo, não como um menino doente em uma cama de hospital, mas como ele realmente era, uma alma radiante, um espírito de pura alegria e amor. Quando amanheceu, 12 de outubro de 2006, Carlo estava consciente, mas apenas por momentos. Seus olhos abriam e fechavam, como se ele já estivesse navegando entre 2 mundos. A família se reuniu ao redor de sua cama. Seu pai Andréa, seus avós, alguns amigos próximos. O sacerdote da paróquia veio administrar os últimos sacramentos. Mas foi nos momentos finais, quando só Antônia estava ao lado dele, segurando sua mão, que Carlo abriu os olhos uma última vez. E naqueles olhos, ela viu não dor, não medo, mas uma alegria pura e incontível. Vejo a Madonna, ele sussurrou, sua voz mal audível. Ela é tão bonita, mãe, e ela está sorrindo para mim. Você está indo, meu amor? Antônia perguntou através das lágrimas. Estou indo para casa, ele respondeu, mas nunca vou te deixar. Estarei sempre com você, mãe, sempre. E então, como uma vela que se apaga suavemente, como uma estrela que se funde com o amanhecer, Carlo Acutis
partiu deste mundo. Mas mesmo quando seu corpo ficou imóvel, Antônia jurava que podia sentir sua presença, mais forte, mais vibrante do que nunca. Nos dias que se seguiram, enquanto planejava o funeral, enquanto recebia as condolências de centenas de pessoas cujas vidas Carlo havia tocado, Antônia se lembrava das palavras dele. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Carlo certamente havia morrido como um original que deixava uma marca indelével no mundo. Mas a história não terminou ali. Era, na verdade, apenas o começo. Nas semanas e meses após a morte de Carlo, pessoas começaram a reportar milagres. Uma criança curada de uma doença terminal após a família rezar pela intercessão de Carlo. Um jovem que estava à beira do suicídio, que sentiu uma presença reconfortante e ouviu uma voz interior dizendo-lhe para procurar ajuda. Uma mulher que recuperou a fé após ter um sonho vívido com um adolescente sorridente que se identificou como Carlo. Antônia documentou tudo meticulosamente. Ela percebeu que Carlo estava certo, sua missão estava apenas começando. E sua própria missão, como ele havia predito, era contar a história dele, ser a voz que levaria sua mensagem ao mundo. Em 2012, 6 anos após sua morte, a Diocese de Milão abriu oficialmente o processo de canonização de Carlo. Foi o início de uma jornada que levaria 14 anos, mas que culminaria em 2020 com sua beatificação. O primeiro santo millennial, o primeiro beato nascido nos anos 90, um farol de esperança para a geração digital. Antônia se tornou uma palestrante requisitada, viajando pelo mundo, contando a história de seu filho. E sempre, em cada palestra, ela repetia as palavras que ele lhe dissera 5 dias antes de morrer. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não sejam fotocópias, ela dizia às plateias lotadas. Não deixem que o mundo os amolde às suas expectativas banais. Vocês foram criados com um propósito divino, único e irrepetível. Carlo viveu apenas 15 anos, mas viveu-os plenamente, autenticamente. Ele não tinha medo de ser diferente, de ir contra a corrente, de ser santo em um mundo que ridiculariza a santidade. Ela contava sobre como Carlo usava jeans surrados em vez de roupas de marca, porque preferia doar seu dinheiro de mesada aos pobres. Como ele acordava cedo todos os dias para ir à missa antes da escola. Como ele usava seus talentos em programação, não para jogos vazios ou entretenimento superficial, mas para criar um catálogo online de milagres eucarísticos, uma autoestrada para o céu, acessível a qualquer pessoa com uma conexão à internet. Ele me disse que o céu não é um prêmio distante, Antônia explicava, sua voz carregada de emoção mesmo anos depois. O céu começa aqui, agora. Cada vez que escolhemos amor em vez de ódio, perdão em vez de vingança, generosidade em vez de egoísmo. Cada ato de bondade genuína é um filamento de luz conectando este mundo ao próximo. E as pessoas ouviam. Não apenas ouviam, eram transformadas. Jovens que haviam abandonado sua fé voltavam à igreja. Pais que estavam perdidos encontravam direção. Ateus questionavam suas crenças, porque a história de Carlo não era apenas sobre um adolescente excepcional. Era sobre o potencial extraordinário que existe em cada ser humano quando se abre para o divino. Em seus momentos de solidão, quando a dor da ausência física de Carlo se tornava quase insuportável, Antônia se lembrava das palavras dele. Nós nunca estaremos realmente separados. O amor não conhece distância. E ela descobria que era verdade. Havia momentos, muitos momentos, em que ela sentia a presença dele tão vividamente quanto quando ele estava vivo. Um perfume inexplicável de rosas em pleno inverno. Uma sensação de paz avassaladora durante momentos de ansiedade. Uma ideia súbita que vinha exatamente quando ela precisava de orientação. Carlo estava cumprindo sua promessa. Ele estava sempre com ela. Os anos passaram. O corpo de Carlo, que havia sido enterrado em um cemitério comum em Milão,
foi exumado em 2019 como parte do processo de beatificação. Para espanto de todos, estava incorrupto, um fenômeno que a Igreja associa frequentemente à santidade. Foi transferido para Assis, a cidade de São Francisco, onde agora repousa em exposição pública em um santuário que se tornou ponto de peregrinação para milhões. Antônia visitava frequentemente, ajoelhando-se diante do corpo de seu filho, agora vestido em jeans e tênis como ele preferia em vida. E cada vez ela se lembrava daquelas 5 noites extraordinárias, daquelas conversas que mudaram sua vida para sempre. Você estava certo, meu amor, ela sussurrava. Sua missão estava apenas começando. Você está tocando mais vidas agora do que jamais poderia ter tocado em uma vida longa na Terra. E eu continuo cumprindo minha parte, contando sua história, ajudando outros a entenderem que a santidade não é para pessoas especiais, é para todos nós. Ela também se lembrava da visão que Carlo compartilhara, aquela imagem do céu como uma sinfonia de luz, onde cada alma que escolhe amar se torna um sol. E ela entendia agora que Carlo havia se tornado um desses sóis, brilhando através do véu que separa os mundos, iluminando o caminho para incontáveis outros. A frase que ele dissera 5 dias antes de morrer: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias, tornou-se um mantra para uma geração inteira. Foi impressa em camisetas, compartilhada em redes sociais milhões de vezes, citada em homilias ao redor do mundo. Mas mais do que isso, tornou-se um desafio vivo, um chamado à autenticidade radical em um mundo de conformidade superficial. E talvez isso tenha sido o maior milagre de Carlo. Não as curas físicas relatadas em seu nome, não o corpo incorrupto, não a velocidade recorde de sua beatificação. O maior milagre era como ele continuava, anos após sua morte, inspirando jovens a viverem vidas de propósito, de fé, de amor autêntico. Um programador de 24 anos, no Vale do Silício, que abandonou um salário de 6 dígitos para trabalhar com caridade após descobrir a história de Carlo. Uma adolescente em São Paulo, que superou o vício em redes sociais depois de ler sobre como Carlo usava a tecnologia com propósito. Um casal à beira do divórcio, que redescobriu seu amor após visitarem juntos o túmulo de Carlo em Assis. Histórias assim chegavam a Antônia quase diariamente, e cada uma confirmava o que Carlo havia dito. Sua missão estava apenas começando. Em uma noite de outono de 2023, 17 anos após a morte de Carlo, Antônia estava em seu quarto em Milão, o mesmo quarto onde haviam tido aquelas conversas extraordinárias. Ela olhava para o céu estrelado através da janela, pensando em tudo o que havia acontecido desde aquele dia fatídico. E então, clara como cristal, ela ouviu a voz dele em sua mente. Estou orgulhoso de você, mãe. Você não se tornou uma fotocópia. Você permaneceu original, fiel à sua missão. E juntos, estamos ajudando outros a fazerem o mesmo. Antônia sorriu através das lágrimas, porque ela sabia, com a mesma certeza que Carlo teve sobre sua partida iminente, que tudo que ele havia dito era verdade. O céu não era um conceito vago ou uma metáfora bonita. Era uma realidade concreta, vibrante, dinâmica. E um dia, quando sua própria missão estivesse completa, ela se juntaria a ele lá, naquela sinfonia de luz que ele havia descrito com tanto amor. Mas, por enquanto, havia trabalho a fazer. Havia histórias para contar, vidas para tocar, almas para inspirar. Porque a mensagem de Carlo era urgente e necessária. Em um mundo que constantemente nos pressiona a sermos fotocópias uns dos outros, devemos ter a coragem de permanecermos originais. Devemos ter a coragem de buscar a santidade, não como um ideal distante e impossível, mas como uma aventura diária, excitante e transformadora. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Essas palavras, ditas por um adolescente de 15 anos, 5 dias antes de sua morte, continuam ecoando através do tempo,
desafiando cada um de nós a vivermos não como meras cópias de expectativas alheias, mas como os originais únicos e amados que Deus criou. E talvez esse seja o verdadeiro legado de Carlo Acutis. Não apenas que a santidade é possível na era digital, mas que é necessária. Que cada um de nós, não importa quão jovem ou velho, quão rico ou pobre, quão influente ou obscuro, tem a capacidade de se tornar um sol, uma fonte de luz que ilumina o caminho para outros. A jornada de Carlo Acutis nos ensina que a verdadeira grandeza não se mede em anos vividos, mas em amor compartilhado. Em apenas 15 anos na Terra, ele tocou mais vidas do que muitos tocam em décadas. Suas palavras finais à mãe, sobre o céu como realidade presente, sobre a chamada à originalidade autêntica, sobre a possibilidade de ser santo no mundo moderno, continuam ressoando com força crescente a cada ano que passa. Antônia Salzano cumpriu a missão que seu filho lhe confiou. Ela não se tornou uma fotocópia das expectativas do mundo, mas permaneceu fiel à verdade que Carlo lhe revelou. E através dela, através dos milhões que peregrinam a Assis, através dos incontáveis jovens que descobrem que é possível amar videogames e amar a Eucaristia, a luz de Carlo continua brilhando. Aquelas 5 noites de outubro de 2006 não foram simplesmente as últimas conversas entre mãe e filho. Foram uma janela aberta para a eternidade, um vislumbre do céu que continua a transformar corações. Carlo viu além do véu e nos trouxe uma mensagem de esperança, que o amor é mais forte que a morte, que a vida tem propósito, que cada um de nós foi criado como um original precioso aos olhos de Deus. E assim, de um quarto em Milão para os confins do mundo, a mensagem continua. Não sejam fotocópias, sejam santos, sejam autênticos, sejam luz, porque o céu não é apenas nosso destino. É nossa vocação presente, nosso chamado diário a viver plenamente, a amar radicalmente, a brilhar intensamente neste mundo que tanto precisa de luz. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. E nos comentários abaixo, conte-nos de onde você está nos assistindo e como a história de Carlo Acutis impactou você. Sua participação e testemunho podem inspirar muitos outros que estão buscando sentido e propósito em suas vidas. Compartilhe sua luz conosco.